Coragem, seção 4. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês, ele não os deixará nem os abandonará. Deuteronômio 31, verso 6. Capítulo 12. O garoto que pegava monstros. O barco de pesca balançava de um lado para o outro nas ondas da tarde. Jessie Grismer, de 12 anos, agarrou-se ao corrimão e analisou seriamente a ilha que se aproximava. Ela não parecia muito diferente das outras pequenas faixas de terra que pontilhavam o Golfo da Califórnia, mas ele sabia que as aparências podiam enganar. Eles estão lá fora, avisou seu pai, enxugando o suor da testa. Você precisará disto. O homem ergueu uma vara comprida e a segurou no alto para o filho verificar. Um nó pendia frouxamente de uma das pontas. Jessie concordou com a cabeça e se voltou para a proa. Uma costa rochosa esperava logo depois da arrebentação. Nós vamos encontrá-los, disse com confiança. Vamos encontrar muitos deles. Alguns minutos depois, o garoto estava em uma ilha deserta cercada por leões marinhos nervosos. Ele e seu pai, Dr. Lee Grismer, da Universidade La Sierra, na Califórnia, junto a outro professor e vários alunos, acenavam para o capitão do barco enquanto ele se afastava na neblina da tarde. De repente, eles estavam sozinhos. Era como se o tempo tivesse parado e a natureza tomado conta do mundo mais uma vez. Jessie olhou em volta. Não há nada aqui, quer dizer, a não ser areia, leões marinhos e rochas, disse ele. Mas logo, o pedacinho de terra que se projeta do mar começou a revelar seus segredos ao garoto curioso. Um pássaro grande tropical parecido com um pelicano, chamado patola de pés azuis, pousou desajeitadamente nas proximidades e cambaleou até seu ninho de pedra. Gaivotas de patas amarelas voavam e mergulhavam. Suas gargalhadas se misturavam com o suave murmúrio das ondas. A ilha, Isla Coloradito, ostentava um mistério, e era por isso que Jessie e o grupo estavam ali. Após montar o acampamento, o Dr. Grismer chamou todos para se unirem a ele. Os membros da expedição sentaram-se nas rochas e voltaram a atenção para o homem que olhava para a áspera e esburacada ilha. Sempre pensei que os lagartos do deserto viviam em áreas quentes e secas, anunciou ele, com crescente entusiasmo. Mas, nesta ilha, encontrei algo chocante. Eles são muito compridos e comem insetos d'água. Vocês os encontrarão tomando sol nas rochas ou se escondendo do calor na sombra escura das pequenas cavernas ao longo da praia. Quando pegarem um, coloquem-no com cuidado nos sacos coletores e fiquem atentos. Vocês podem encontrar uma ou duas cascavéis durante a busca. Não as perturbem. Elas chegaram aqui primeiro, certo? Todos no grupo concordaram obedientemente e começaram a recolher seus equipamentos. Cada um selecionou uma longa vara e partiu pela praia, esgueirando-se ao redor dos leões marinhos que cochilavam e sobre pedras escorregadias. Jessie ergueu a vara e respirou fundo. Ele já havia capturado lagartos antes, mas nenhum tão grande. Essa ilha era realmente o lar de monstros. O sol quente da tarde queimava com implacável fúria, iluminando a ilha com uma luz brilhante. O garoto foi para dentro da ilha, longe da praia. Excrementos de pássaros cobriam o chão, não permitindo que as plantas crescessem. Jessie esfregou o queixo pensativamente. Sem arbustos e plantas não pôde existir insetos. Sem insetos não pode haver lagartos. Mas havia lagartos na ilha. Seu pai os viu. Como eles teriam sobrevivido quando o único alimento disponível vinha do mar e o mar é salgado? Lagartos não gostam de sal. O menino sentou-se em uma pedra para descansar. Aquilo não fazia sentido. De repente, houve um movimento entre as sombras a seus pés. Jessie congelou. Será que ele havia perturbado uma cascavel? Olhos pequenos e escuros emergiram sob a luz do sol e o encararam. O corpo da criatura estava coberto de manchas alaranjadas, azuis e pretas. Sua cauda se moveu ligeiramente enquanto suas patas agarravam a superfície encrustada das rochas. Devagar, com cuidado, Jessie baixou a ponta da vara até que o laço escorregou sobre a cabeça do animal. Então, com um puxão rápido, ele esticou a corda, fechando o laço em volta do pescoço da criatura. Eu peguei um, ele gritou no ar quente da tarde. Pai, peguei um.
Seu pai veio correndo, com um largo sorriso no rosto. E é grande também, o homem gritou, pegando o saco de espécimes e abrindo para que Jesse pudesse depositar sua primeira captura nas dobras macias do saco. Como eles conseguem comer insetos de água salgada? Jesse perguntou com o rosto ainda corado pela vitória. Seu pai analisou a paisagem árida. Eu tenho uma teoria, disse ele. Esses lagartos encontraram uma forma de sobreviver mesmo quando sua comida está cheia de sal. Acredito que eles evoluíram de tal maneira que conseguem eliminar o excesso de sal do corpo, provavelmente por meio de glândulas especiais no nariz. Eles conseguem até beber água do mar quando estão com sede, algo que nós humanos nunca devemos fazer. Espere um minuto, disse Jesse, levantando a mão. Você disse evoluir? Eu pensava que Deus havia criado o mundo e todos os animais. A evolução não vai contra o que está na Bíblia? A teoria da evolução deixa Deus fora do processo, concordou o Dr. Grismer. Mas os animais evoluem. Eles evoluíram desde a criação. Esses lagartos podem ter se adaptado ao ambiente desenvolvendo poderosas glândulas de sal. Eles são uma das muitas criaturas que mudaram sua aparência, dieta e habitat para sobreviver em um mundo de pecado como no nosso. Jesse espiou o saco coletor. O grande lagarto olhou para ele e mostrou a língua nervosamente. Sempre soube que Deus podia criar coisas maravilhosas, disse o garoto, mas não sabia que ele também podia fazer isso. O Dr. Grismer sorriu. A natureza tem muito a nos ensinar sobre Deus se apenas reservarmos um tempo para estudar e aprender seus segredos. Venha, temos muitos outros lagartos para capturar antes do pôr do sol. Quero levá-los de volta ao laboratório para poder estudá-los mais detalhadamente. Vamos trabalhar. O restante da tarde foi gasto vasculhando a ilha em busca de mais lagartos de mancha lateral, um nome que se encaixava perfeitamente à espécie. Na hora do jantar, a equipe havia coletado 50 dessas criaturas fascinantes e colocado-as cuidadosamente em sacos confortáveis para a viagem de volta para casa. Enquanto o sol se punha abaixo da linha do horizonte, Jesse soltou um suspiro satisfeito. O dia havia sido um sucesso. Agora era a hora de brincar nas ondas sob o céu iluminado pela lua, observando faixas verdes de bioluminescência girando em torno deles na água. O Dr. Grismer ria com o grupo, mas, de repente, ele ficou quieto. Os outros olharam em sua direção e o encontraram olhando para o sudoeste. No horizonte, nuvens de sombras escuras rolavam e se agitavam, erguendo-se do oceano. O que foi, pai? Jesse perguntou. O homem se virou. Seu rosto demonstrava preocupação. Talvez seja melhor protegermos os equipamentos, ele disse, enquanto o vento começava a uivar misteriosamente. Parece que vai vir uma tempestade. O tempo provaria que Isla Coloradito seria outra surpresa para os visitantes, uma surpresa muito perigosa. Jesse Grismer não conseguia dormir, mesmo tentando várias vezes. Talvez fosse o barulho ocasional de um leão marinho ali perto ou o suave murmúrio das ondas na praia que o mantivessem acordado. Com certeza eu estou cansado, lembrou a si mesmo. Não passei uma tarde inteira pegando monstros? Ele olhou além das formas deitadas de seus colegas para as fileiras de sacos descansando entre as rochas. Havia 50 lagartos de mancha lateral, criaturas de 15 centímetros de comprimento que seu pai, professor de biologia, pedira à equipe para coletar para futuros estudos. Não consegue dormir? O pai falou baixinho. Jess concordou na escuridão. Nem eu, o pai admitiu. De repente, começou a chover. O Dr. Grismer ergueu-se sobre um cotovelo e observou o céu escuro, tentando ver a densidade das nuvens. Todos sabiam que uma tempestade poderia estar chegando, mas só podiam tentar adivinhar quanta chuva cairia e quão molhado o grupo ficaria. O homem estava prestes a dizer mais alguma coisa quando o céu explodiu com uma luz brilhante, seguida por um estrondo de trovão que sacudiu as pedras sobre os sacos de dormir de todos. Em resposta imediata à irada convocação, a chuva se intensificou rapidamente, transformando o tranquilo acampamento em um lava rápido.
Peguem os equipamentos, o Dr. Grismer gritava, enquanto os membros da equipe chutavam suas cobertas e tropeçavam nos próprios pés naquele aguaceiro. Os sacos de amostras contendo os lagartos foram rapidamente recolhidos com o que mais pudesse ser carregado, enquanto Jesse, o pai dele, outro professor e 2 alunos universitários se dirigiam para as rochas maiores que margeavam a praia. Encontrem uma caverna e entrem nela, ordenou o Dr. Grismer, tentando ser ouvido agora acima do rugido do vento. Mas, aconteça o que acontecer, mantenham os lagartos a salvo. Jesse estava com medo, mesmo tendo 12 anos e geralmente não tendo medo nem de homem, nem de animal. Ele sabia que há um tempo para ser corajoso e um tempo para se esconder. Aquele era o momento para se esconder. Seguindo seu pai, ele gritava sobre as rochas vulcânicas até um ponto à beira da água. Lá, gritou o pai. Entre naquela caverna, estarei na próxima ao seu lado. Enquanto outro relâmpago estalando se arqueava no céu, Jesse via uma pequena abertura nas rochas com cerca de meio metro de altura e 1 metro de profundidade. Um pensamento passou por sua cabeça. Que outras criaturas da ilha estão usando essa mesma caverna como abrigo neste momento? O garoto colocou cuidadosamente seus sacos de espécimes no canto mais distante e deitou-se, bloqueando a entrada. Ele deslizou para trás o mais longe possível, até não sentir mais a chuva batendo em sua pele. O som do trovão ficou abafado e baixo, vibrando o abrigo a cada clarão e estrondo. Olhando pela abertura, ele viu algo que nunca havia visto antes. Luzes brilhantes de uma explosão de raios irrompiam das nuvens e se chocavam diretamente no mar, levantando um respingo ardente de água a cada golpe. Jesse sentia o jato de água no rosto enquanto a terra tremia a cada impacto explosivo. Estalido, clarão, estrondo, respingo, uma vez após a outra, o mar e a ilha eram atacados. O gosto metálico de ozônio queimando enchia sua boca e narinas, mas o garoto queria ver o terrível bombardeio da natureza. Ele olhava sem piscar para a demonstração de fúria fora da entrada da pequena caverna. Era como se ele estivesse testemunhando o poder da criação bem diante de seus olhos. Ele sentiu os sacos de espécimes pressionando contra suas pernas. Os lagartos compreendiam as tempestades, a chuva e os raios. Eles viviam naquela ilha e sentiam a fúria da natureza com frequência. E assim como eles faziam, Jesse encontrou refúgio em uma caverna, um lugar de segurança e sobrevivência. Durante toda a noite, a tempestade se lançou contra a pequena ilha, gritando sua fúria ao vento e batendo com os punhos de raios contra o mar. Na escuridão, Jesse logo descobriu que não era a única criatura habitando a caverna. Insetos surgiam do solo arenoso e mordiscavam sua pele. Ratos saíram de túneis subterrâneos e corriam sobre seu corpo deitado. Finalmente, quando o amanhecer coloriu o horizonte leste, a raiva do céu diminuiu e a paz voltou à Isla Coloradito, assim como havia acontecido por séculos. Jesse se mexeu. O que era aquele barulho horrível? Abrindo um olho sonolento, depois o outro, ele olhou para fora de sua caverna para ver seu pai brincando de perseguir leões marinhos na arrebentação. Os grandes animais de mais de 200 quilos grunhiam e rugiam sua frustração por terem sido perturbados. O garoto sorriu. A noite e suas tempestades passaram e um novo dia havia chegado. Enquanto o café da manhã era preparado, Jesse e seu pai decidiram jogar uma partida de futebol americano. Assim que eles lançaram alguns passes para o touchdown, um grupo de linebackers entusiasmados se juntou a eles. Eram leões marinhos. Os animais rastejavam atrás dos dois, batiam na bola e depois pulavam bem alto como se tentassem acertar um long bump. Jesse ficou maravilhado com a graça e agilidade das criaturas na água em comparação com seus movimentos desajeitados na praia. A fome logo levou pai e filho de volta ao acampamento, onde saborearam pão macio, queijo, salada e copos de leite quente. Os leões marinhos escolheram um cardápio de peixes. O que você acha de Isla Coloradito? O Dr. Grismer perguntou ao filho, enquanto caminhavam pela praia para uma última olhada depois do café da manhã. Jesse ficou em silêncio por um longo momento. Ele havia visto muita coisa, experimentado uma variedade de eventos durante sua visita.
Tudo está certo à sua maneira, respondeu ele. Quero dizer, os animais, as rochas, até o mar. Isso me faz sentir que Deus realiza um bom trabalho quando faz algo. O garoto pensou em vários colegas e amigos que conhecia, meninos e meninas que não pareciam ter muito entusiasmo pela vida. Também aprendi que você não precisa passar a vida sem fazer nada, continuou ele. Você pode estudar ciência, ela está em toda parte, e comprova a existência de Deus. Se não existisse Deus, nem estaríamos vivos. Sem a ciência não haveria progresso nem futuro. O que você vai fazer com o que aprendeu? Perguntou o Dr. Grismer. Jesse olhou para o pai. Vou terminar o trabalho que você começou. Quero dizer, você está ficando meio velho, sabe? O homem parou. Ei, ainda tenho mais alguns anos pela frente, disse ele tentando esconder um sorriso. Em seguida, colocou a mão no ombro do filho. Mas eu não me preocuparia. Deus tem muito mais segredos escondidos na natureza para manter gerações de pais e filhos ocupados por muito, muito tempo. Conseguiremos continuar nossas aventuras no céu. Jesse olhou para o mar e suspirou. Há tanto para aprender e tão pouco tempo. Vamos, pai, ele encorajou. Talvez consigamos pegar mais alguns monstros antes que o barco chegue. Os dois voltaram para o acampamento, aproveitando o sol da manhã e animados pela promessa de um dia repleto de segredos compartilhados pelo Deus que criou todas as belas coisas.